Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o terceiro episódio da terceira temporada da série Westworld. Finalmente chegamos ao episódio em que é mostrado para nós um pouco mais da Charlotte. E assim como muitas outras pessoas, eu também estava ansiosa por esse episódio e por ter a chance de ter a minha curiosidade a respeito dela respondida. E sim, nós tivemos aqui boa parte do tempo desse episódio dedicados a Charlotte. Nós vimos a Dolores recriando seu corpo, ensinando ela qual seria a sua missão, que é a de comandar e manipular a Delos em favor dos interesses da Dolores. Nós vimos também praticamente todas as cenas que nos foram mostradas da Charlotte nos trailers. Se não todas as cenas, pelo menos a maioria dessas cenas foram mostradas aqui. Porém, infelizmente, como eu havia suspeitado, e comentei inclusive isso no vídeo anterior, no vídeo do segundo episódio dessa temporada, ao mesmo tempo que foi bom ter tido mais da Charlotte nesse episódio, eu também fiquei com uma sensação de frustração, já que apesar de nós termos sim mais dela aqui, a nossa grande dúvida a respeito da sua identidade, foi deixada para ser respondida depois. Então, eu não sei se eu gosto desse suspense todo que eles estão fazendo a respeito da identidade dela, mas esse foi o caminho que eles decidiram tomar, de não revelar isso agora. Então, basta a gente esperar para saber quando é que eles vão responder a essa nossa pergunta. Semana que vem a gente já chega à metade da temporada e eu espero sinceramente que eles não deixem para responder isso só no último episódio, porque, convenhamos, é bastante esquisito ver a Dolores conversando com a Charlotte de maneira enigmática. E por falar em enigma, essa foi a forma como a Charlotte agiu o episódio inteiro, inclusive em relação à atitude de se machucar propositadamente. Aquilo foi uma atitude bem estranha para um host, inclusive a própria Dolores acaba comentando isso um pouco mais lá para frente do episódio. Dessa forma ficou então bastante difícil ou quase impossível a gente saber quem afinal de contas está ali, porque as cenas a mais que nós tivemos nesse episódio, além das cenas que nós já tínhamos visto nos trailers, elas só serviram para aumentar ainda mais a nossa curiosidade e aumentar ainda mais o mistério. E nesse episódio, não só a atitude da Charlotte parece enigmática e até esquisita em alguns momentos, mas a própria Dolores também acaba agindo dessa forma. A gente teve um apelo emotivo muito grande entre elas nesse episódio, então, no final das contas, fica bastante difícil a gente conseguir encaixar 100% o perfil de um host nessa situação. Então, nós ainda estamos no escuro em relação a isso. Mas mesmo que essa pergunta não tenha sido respondida, foi interessante conhecer um pouco mais da história por trás da Charlotte, tanto em relação ao filho dela quanto em relação à espionagem para o Serac. Em relação ao filho, a gente percebe que quem quer que esteja se passando pela Hale começou a criar, se não um laço, mas pelo menos uma empatia pela criança, que é o Nathan. Nesse episódio, a gente consegue perceber algumas nuances da personalidade desse host que está ali se passando pela Charlotte. A mensagem que a Hale original deixou para o seu filho gravada nitidamente afeta emocionalmente esse host, chegando ao ponto de nós vermos algumas lágrimas caindo do rosto dela ali no final do episódio. Assim também como a gente vê ela tendo uma espécie ali de ataque de fúria, que é externada naquela cena ali na escola com aquele homem. É quase como que um instinto materno sendo aflorado. Então foi algo que foi bastante interessante da gente observar. Em relação à espionagem dela para o Serac, isso não foi uma total surpresa. Afinal de contas, a Hale sempre teve um caráter no mínimo duvidoso. Então, já dava pra gente ter uma ideia de que provavelmente o espião infiltrado na Delos seria ela. Com relação à questão dos dados que o Serac quer, eu não sei se eu estou enganada com relação a isso. Me corrijam se for esse o caso, tá bom? Mas os dados que a Dolores escondeu seriam os dados dos anfitriões que estão no Éden. E eu imaginava que o Serac ele estaria atrás dos dados dos humanos. E esses dados eles foram destruídos lá na Forja. Então eu fiquei um pouco confusa em relação ao que exatamente o Serac ele quer fazer com esses dados.
Bom, o episódio ele também mostrou um pouco mais da dinâmica entre a Dolores e o Caleb. E nesse sentido, para mim, o Caleb ele acaba sendo uma mistura entre o William e o Ted. Né? O William por ele estar sendo manipulado pela Dolores e o Ted porque eu acredito que ele vai acabar sendo o capacho da Dolores igual o Ted foi. A única diferença do Caleb pro Will, no meu ponto de vista, é que agora a manipulação da Dolores é uma manipulação mais consciente, né? Ela sabe exatamente o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar. E ao mesmo tempo que isso acontece, o Caleb ele não sabe quem ela é de verdade, diferente do William, que sempre soube que a Dolores era um host. E apesar de nós já sabermos que essa ligação e aproximação entre eles iria acontecer, eu achei um pouco estranho ele se sentir apegado demais a ela, ao ponto de se arriscar tanto, né? Por mais que a própria série depois tenha tentado justificar isso, no momento em que a Dolores pergunta por que ele não a denunciou, o argumento que ele utiliza me pareceu fraco demais. Você teve contato por 5 minutos com uma pessoa à beira da morte e aquilo já foi suficiente para você se arriscar por ela. É um pouco estranho, né? Mesmo sob a justificativa de ter sido algo real. Falando agora um pouco sobre esse tal plano da Dolores. Existe uma coisa que me incomoda um pouco desde a segunda temporada em relação a isso, que é o fato de nunca ficar claro o suficiente pra gente exatamente qual é a finalidade da Dolores. Na segunda temporada ela chegou a dizer que queria um mundo real para ela, que iria tomar esse mundo dos humanos, dando a ideia de um total massacre, né? Esse inclusive foi o motivo pelo qual o Ted decidiu abandonar a Dolores. Ele não concordava com essa ideia de destruição e queria apenas que eles fugissem para viver uma vida tranquila. Agora a gente sabe que ela quer colapsar o sistema, mas o discurso dela parece um pouco brando demais para quem está a fim de tirar o mundo dos humanos da mão dos humanos. Depois de derrubar o sistema, o que é que vem? O que realmente ela quer construir? Nada disso fica muito claro pra gente. A gente fica numa espécie de limbo sem saber qual é o objetivo final dela, quais são os planos finais da Dolores. Isso nunca fica claro o suficiente pra gente. Eu espero que esse discurso que ela fez nesse episódio pro Caleb seja apenas uma forma de convencê-lo a entrar na sua causa e não uma mudança real de curso. Ela promete pro Caleb liberdade, mas não sei, isso não me convence muito não. A Dolores ela é bastante dissimulada e ela consegue manipular muito bem algumas pessoas, né? A gente viu isso com o William, a gente viu isso em certo momento com o Ted também, e agora o Caleb também está sendo manipulado por ela. No mais, a série continua bastante competente visualmente e esse episódio teve momentos bons, apesar de ter algumas ressalvas e apesar de eu achar que os 2 primeiros episódios foram um pouco melhores do que esse, mas não foi um episódio ruim. Agora, será que Dolores estão conscientes das intenções um do outro, né? Ambos sabem o que o outro está fazendo ou está tentando fazer, então vamos ver o que é que vem aí pela frente, né? Pelo teaser do próximo episódio, finalmente nós vamos ter o William de volta. Eu acredito que de todos os personagens principais, ele é o último que falta ser introduzido nessa temporada. Então, eu acredito que depois desse 4º episódio a gente já possa ter a história fluindo um pouco mais do que até esse momento, né? Porque afinal de contas a gente vem tendo esses episódios como uma espécie de apresentação de personagens. A gente tem conhecido o que cada um deles está fazendo e agora só falta o William ser apresentado, então vamos aguardar o que vem pela frente nessa temporada. No mais, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre as suas impressões a respeito desse episódio. Quem você acha que está no corpo da Charlotte? Esse é o grande enigma dessa temporada. Deixa aqui também nos comentários quem você acha que está no corpo dela. Clica no joinha se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E também ative o sininho para você poder receber as notificações do YouTube para os próximos vídeos. É isso, pessoal. Muito obrigada e tchau.